No coração de uma cidade movimentada, havia um hospital que tinha visto muitas histórias de vida, morte e tudo mais. O Dr. James Stevens era um de seus pilares, dedicado ao seu trabalho. Ele se encontrava frequentemente trabalhando em turnos noturnos até mais tarde. Era mais do que apenas um médico. Ele era um confidente e consolador de muitos de seus pacientes. Nesta noite específica de sábado, os corredores estavam mais silenciosos do que de costume, o leve zumbido de máquinas ecoando no fundo. Sentado na sala de descanso com uma xícara de café morno, Dr. Stevens estava olhando alguns relatórios quando o barulho perfurante da campainha da recepção quebrou a tranquilidade. A urgência na voz da recepcionista sugeria uma emergência. Deixando de lado seu cansaço, Dr. Stevens correu pronto para a ação. Na entrada, uma jovem, com seu rosto gravado com dor e medo, agarrava a barriga inchada. Emily Johnson, quem ele conheceria em breve, estava prestes a trazer uma nova vida ao mundo. Sua respiração estava trabalhosa, seus olhos correndo em pânico. Mas quando o Dr. Stevens se aproximou dela, seu comportamento sereno parecia ter um efeito calmante imediato. Ele gentilmente tomou sua mão, garantindo que ela estava em boas mãos. "Vai ficar tudo bem, Emily", ele garantiu, guiando-a até a sala de parto. Lá dentro, a atmosfera estava carregada com tensão. Enfermeiras e auxiliares se moviam com precisão, se preparando para o parto. Os gemidos dolorosos de Emily ecoaram pela sala, mas o Dr. Stevens foi a calma na tempestade. Sua voz era uma fonte constante de consolo para a mulher assustada. Depois do que pareciam ser horas, os esforços de Emily foram recompensados. Um menino, seus cabelos tão escuros quanto a noite lá fora e olhos de um tom profundo de marrom. Ele tomava sua primeira respiração no mundo. Dr. Stevens, com mãos experientes, limpou e embrulhou o bebê, pronto para entregá-lo para sua mãe. No entanto, quando ele virou a criança, seu coração quase parou. Uma visão arrepiante encontrou seus olhos. No peito do bebê, logo acima do coração, havia uma ferida profunda e inquietante. Não era uma ferida recente de um acidente que ocorrera ali, mas parecia estranhamente simbólica. Dr. Stevens teve um choque momentâneo, mas seus instintos entraram em ação imediatamente. Garantindo que o bebê estava estável, ele puxou de lado uma enfermeira, pedindo para ela ficar de olho em Emily e no bebê. Sua mente disparou. Era um sinal de abuso doméstico ou talvez algo ainda mais sinistro? Apesar de Emily parecer tão chocada quanto ele, o médico não podia descartar nenhuma possibilidade. Com o coração pesado e a incerteza obscurecendo seu julgamento, o Dr. Stevens decidiu envolver a polícia. Ele esperava que ele estivesse exagerando, mas ele não poderia, em sã consciência, ignorar o perigo potencial em que este bebê poderia estar. Conforme a noite se desenrolava, os corredores tranquilos do hospital tornaram-se palco para um conto cheio de mistérios e perguntas. Para o Dr. Stevens, esta noite permaneceria impressa em sua memória, não apenas como um testemunho da beleza da nova vida, mas também um forte lembrete das sombras que às vezes a acompanhavam. A atmosfera no hospital da cidade tinha engrossado com tensão. O outrora quieto corredor agora está cheio de atividades, e a chegada da polícia só aumentou a ansiedade. A detetive Laura Mitchell e sua equipe assumiram o controle da situação. O comportamento calmo habitual de Dr. Stevens foi substituído por uma expressão de profunda preocupação. Ele encontrou os policiais em seu escritório e, com uma recontagem detalhada, explicou sua descoberta chocante sobre o bebê chamado de Ethan. Laura Mitchell, uma oficial experiente, com anos sob seu distintivo, tinha um olhar de surpresa. Isso era diferente de tudo que ela já tinha encontrado. Após sua breve discussão com o Dr. Stevens, a detetive Mitchell fez seu caminho para o quarto de Emily. A jovem mãe estava ainda se recuperando da provação do parto, seu rosto pálido e olhos arregalados com horror. Ela agarrou as roupas de Ethan, aparentemente com medo de deixá-lo ir. Mitchell aproximou-se dela gentilmente, com uma mistura de simpatia e determinação. A conversa que se seguiu foi uma montanha-russa de emoções. Emily descreveu seu romance turbulento com um homem encantador chamado Richard. Ela foi surpreendida por sua eloquência e consideração. Mal sabia ela que por baixo dessa fachada estava um líder de um culto malévolo com intenções sombrias. Conforme Emily contava sua versão,
a detetive Mitchell lentamente reuniu uma história de engano, manipulação e perigo. A marca em Ethan não era apenas uma ferida, era um símbolo ritualístico representando um sacrifício humano, algo que o culto acreditava que apaziguaria os deuses das trevas que eles adoravam. A percepção de que Ethan deveria ser a peça central de tal ritual deixou Emily arrasada. Ficou claro que Richard, usando o disfarce de um namorado amoroso, tinha manipulado Emily e a engravidou unicamente com o propósito obscuro de usar seu filho, ainda não nascido, como um peão em seu jogo sinistro. Mas a detetive Mitchell não era do tipo que perdia tempo. Com as peças do quebra-cabeça se encaixando, ela e sua equipe agiram rapidamente. Usando as informações reunidas, a polícia conduziu uma série de batidas em toda a cidade e o que eles descobriram foi de arrepiar até os ossos. Escondidos sob as ruas movimentadas da cidade, em porões e câmaras subterrâneas, estavam altares e símbolos ritualísticos semelhantes à marca em Ethan. O culto estava ativo há anos, atuando nas sombras. Seu alcance era vasto e seus motivos eram ainda mais sombrios do que eles pensavam inicialmente. Pelo horror da polícia, eles encontraram evidências sugerindo que muitas outras crianças foram escolhidas para o mesmo destino sombrio que Ethan. A intervenção oportuna salvou inúmeras vidas inocentes. Um por um, os membros do culto, incluindo o salafrário Richard, foram presos e notícias das atividades dos cultos e da intervenção bem-sucedida da polícia enviaram ondas de choque por toda a cidade. Moradores enfrentaram o conhecimento amedrontador de que tal escuridão estava à espreita no meio deles. Para Emily, a revelação foi avassaladora. Ela tinha por pouco escapado das garras do mal. Dr. Stevens, embora perturbado pelos acontecimentos, consolou-se com o fato de ter desempenhado um papel fundamental para desvendar o mistério. O bebê Ethan, felizmente inconsciente da tempestade que cercava seu nascimento, estava seguro, e muitos outros da cidade nunca esquecem a noite em que as sombras foram trazidas à luz e o mal foi frustrado pelas forças do bem. Os raios do amanhecer atingiram o pico da janela da casa de Ethan, sinalizando o dia de seu aniversário de 18 anos. No entanto, este dia começou diferente de qualquer outro. A velha marca em seu peito, uma lembrança do passado arrepiante do qual ele tinha sido protegido, começou a queimar intensamente. Ela se transformou em uma estrela proeminente, pulsando como um farol chamando as forças da escuridão. Ethan levou uma vida aparentemente comum, com Emily garantindo que ele permanecesse ignorante de seu traumático começo. No entanto, à medida que ele se aproximava da idade adulta, Ethan sentiu-se, de forma inexplicável, atraído para o oculto. Livros de rituais sombrios, deuses antigos e espíritos malévolos chegaram às suas prateleiras. Pesquisas noturnas na internet sobre assuntos esotéricos tornaram-se comuns. O mundo pelo qual ele estava gravitando era totalmente diferente da mundana realidade que ele sempre conheceu. Na noite de seu aniversário de 18 anos, o mundo de Ethan desabou. A sensação de queimação no peito intensificada, manifestando não apenas uma dor física, mas uma torrente de visões e vozes, sussurros das sombras, falavam de um destino que estava prestes a ser realizado. O pacto malévolo elaborado, mesmo antes de Ethan desenhar sua primeira respiração, estava se aproximando do seu cumprimento. Emily, sentindo o perigo iminente, correu para o quarto de Ethan, mas ela não estava preparada para a visão que a esperava. Ethan estava deitado, contorcendo-se de dor na cama, seus olhos vidrados, perdido em um transe. Seu quarto estava inundado por um brilho misterioso e o próprio ar parecia espesso e opressivo. Em pânico, Emily tentou se aproximar dele, mas quando ela fez um movimento, a porta se abriu com impacto. Lá de pé estava Richard, o pai biológico de Ethan, alto e agorento. Sua presença era avassaladora, os anos o tinham mudado, fazendo-o parecer ainda mais ameaçador. Seus olhos frios e calculistas estavam fixados em Ethan. Vim reivindicar o que é meu, Richard sibilou, com a voz ecoando com uma ressonância não natural. Emily, recorrendo a uma coragem que ela não sabia que tinha, se posicionou entre Richard e Ethan. Você não vai tocar nele? Ela declarou. Richard riu, um som que causou arrepios na espinha de Emily. Você não pode mudar o destino, Emily, ele zombou. O pacto foi feito, Ethan pertence a nós.
Em meio ao confronto, os gritos agonizantes de Ethan ficaram mais altos. A marca em seu peito brilhava ferozmente, lançando estranhas sombras nas paredes. Era como se o próprio quarto estivesse vivo, reagindo às energias escuras que giravam ao redor. O desespero tomou conta de Emily. Ela precisava salvar seu filho. Se lembrando de um amuleto que ela recebeu anos atrás de uma curandeira para a proteção de Ethan, ela enfiou a mão no bolso. Dizia-se que o amuleto possuía poderes que poderiam neutralizar as forças das trevas. Sem hesitação, ela colocou na marca ardente de Ethan. A reação foi imediata. Uma luz cegante rompeu, empurrando Richard para trás. As dores de Ethan pareceram diminuir e a atmosfera sinistra começou a espairecer. Richard, percebendo que estava perdendo o controle, soltou um rugido de frustração, mas o poder do amuleto era muito forte. Com um último olhar derrotado, ele desapareceu para as sombras de onde ele veio. Ethan, exausto, mas seguro, desabou nos braços de sua mãe. Emily, com lágrimas escorrendo em seu rosto, segurava seu filho perto, grata por ter se livrado da escuridão que havia ameaçado consumi-los. Conforme a aurora virou manhã, mãe e filho sabiam que eles haviam frustrado o destino, pelo menos por enquanto, mas eles também sabiam que as sombras sempre ficariam esperando a próxima oportunidade. Ethan, envolvido na angústia, mal registrou a imponente figura de seu pai biológico avançando em direção a ele. A intenção era clara em seus olhos frios e inabaláveis. A energia na sala parecia o tic-tac de uma bomba, a cada segundo puxando-o para mais perto do clímax de seu temido destino. Conforme Richard estendeu a mão para reivindicar seu filho, a marca no peito de Ethan começou a ressoar. Uma luz branca radiante emanou crescendo em intensidade até quase cegar. Emily assistiu com admiração e terror, conforme a marca se transformava em feixe de pura energia, perfurando diretamente o coração de Richard. A luz atingiu com precisão, a força pura parando-o no meio do caminho. O quarto ecoou com um grito gutural, enquanto a força malévola dentro de Richard foi dominada pelo poder bruto emanado de Ethan. Foi como se o tempo tivesse parado, apenas com o chiado do impacto da energia no ar. E então, com a explosão final de luz, Richard desmoronou no chão sem vida. O dominar malévolo que ele esperava estabelecer em Ethan, sua ferramenta de invocar o mal, foi despedaçado diante de uma força mais formidável, o amor inabalável de uma mãe. Emily, ofegante, correu em direção ao seu filho. Quando ela o alcançou, os dois notaram que a marca, o próprio símbolo de seu maldito direito de primogenitura, havia desaparecido. O peito de Ethan agora estava tão liso quanto o dia em que ele nasceu. Livre das correntes da sua sinistra herança, o quarto, outrora espesso, com uma escuridão opressiva, estava agora banhado no brilho suave do amanhecer, anunciando um novo começo. Caindo nos braços um do outro, Ethan e Emily deleitaram-se com o calor de sua vitória. Palavras pareciam inadequadas, mas seu abraço falava alto. Muitas lágrimas escorriam pelo rosto de Emily, não de desespero, mas de alívio e alegria avassaladora. "Acabou, meu amor", ela sussurrou, sua voz trêmula de emoção. Ethan, ainda absorvendo a virada surreal de eventos, apertou ainda mais o abraço em torno de sua mãe. Então disse com sua voz embargada: "Mãe, todo esse tempo foi o seu amor que me protegeu, não foi?" Emily sorriu através de suas lágrimas, balançando a cabeça afirmativamente. O amor tem um poder que as forças mais sombrias não podem compreender. É uma luz que pode penetrar nas sombras mais profundas. Eles sentaram ali, mãe e filho se aquecendo no resultado da sua provação compartilhada. O quarto estava em silêncio, exceto por suas respirações sincronizadas, um testemunho do vínculo inquebrável que eles compartilharam. De afastando um pouco para olhar para seu filho, Emily gentilmente acariciou seu rosto. "Nenhuma maldição, nenhuma escuridão pode ficar entre nós, lembre-se disso." Ethan assentiu, com os olhos refletindo sua nova compreensão das profundezas do vínculo deles. "Eu vou lembrar mãe, para sempre." O capítulo termina com duas figuras, silhuetas no sol da manhã, se apoiando uma na outra, um farol de esperança, e o testemunho do espírito indomável do amor. Em sua unidade, eles enfrentaram o abismo e emergiram triunfantes. As forças do mal foram derrotadas,
pelo menos por enquanto, pelo puro poder inabalável do amor de mãe.